Hoje eu quero falar para você sobre as raquetes de carbono, os prós e contras da raquete de carbono. Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Para quem não sabe, algumas raquetes de tênis de mesa, elas têm lâminas de carbono ou arilete, são lâminas bem duras que fazem com que a bolinha pule mais. Aliás, muitos jogadores hoje, eu até acho que as empresas estão focadas um pouco mais nisso, eu vejo que tem muita demanda de raquetes de carbono aí. Eu também não acho ruim, mas eu acho que tem os seus prós e contras aí. As raquetes de carbono você pode encontrar nas raquetes classineta, clássico. Nas raquetes caneta, geralmente nós usamos uma raquete com uma folha só, e geralmente é a folha Hinoki, mas encontramos no mercado sim, com a empunhadura caneta, algumas raquetes com várias lâminas, porque as raquetes são feitas de lâminas, né? Lâminas de madeiras, geralmente são 5 lâminas ou 7 lâminas de madeiras bem fininhas assim, uma colada embaixo da outra. Algumas raquetes são feitas somente com lâminas de madeira e algumas raquetes com lâminas de carbono. Não todas as lâminas são de carbono, geralmente quando a raquete é de carbono é colocada uma folha de carbono na parte de cima e de baixo, antes da última camada de cima, que é a camada mais fina de madeira que a gente coloca para colar a borracha. Então, antes da camada de cima e de baixo da raquete é colocada uma lâmina de carbono. Como essa lâmina ela é bem dura, quando a bolinha entra em contato com a raquete, ela tende a pular mais. Hoje é a tendência do mercado, né? As lâminas elas estão aqui assim, né? São várias lâminas aqui, e aqui dentro tem, às vezes tem carbono ou não, depende da raquete. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui em valeu e apoie o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque. E eu vou dar prioridade nas respostas para quem está apoiando o canal. Quem puder ajudar a fortalecer o canal, eu agradeço. Os prós da raquete de carbono é que ela pula mais, você tem mais potência, né? E a tendência é mundial, né? Então, todas as marcas elas têm vários modelos de raquete de carbono hoje. Os contras é o preço. Primeiro é o preço, que as raquetes de carbono, né, é um pouco mais cara, então fica um pouco salgado aí o preço para os jogadores comprarem esse tipo de raquete. E depois é o feeling, né, quando você entra em contato aqui com a bola, com a raquete com a bola, tem jogador que gosta de sentir esse contato com a madeira, e quando você usa uma raquete de carbono, você tem menos feeling, porque a bola quando ela pega aqui na sua raquete, ela sai muito rápida, então tem jogador que não gosta disso. Mas como a tendência hoje eu acho que a raquete de carbono, eu acho que se você é um jogador de alto rendimento, eu acho que é bom usar assim uma raquete de carbono. A outra parte ruim é a parte de controle, né? Como ela tem potência, você não encontra uma raquete que tem controle e velocidade ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. No caso de raquete de carbono, você perde um pouco de controle, obviamente por causa do carbono. Ou seja, quando o adversário tiver um saque curto e você tiver que devolver curto, se você tem uma raquete muito rápida e uma borracha muito rápida, é difícil você fazer o controle, devolver curto. Por que devolver curto? Porque quando você devolve curto, você evita do jogador atacar com muita potência. Então você tem uma chance de atacar se o adversário não souber devolver curto também. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta-feira e domingo às 8 horas da noite. Os contras também, quando você saca, né? Se você não tiver muito controle também, você quer sacar curto, mas aí sai comprido, a raquete muito rápida também, você pode não ter esse controle. E também na hora de bloquear. O bloqueio, geralmente, também os jogadores, eles colocam aqui uma esponja um pouquinho mais mole, para ter um pouquinho mais de controle também. Às vezes ele usa uma raquete de carbono, ele tem que balancear com uma borracha aqui, tenha muito controle, né? Se você estiver jogando com uma raquete, uma borracha muito veloz aqui, você pode perder um pouco de controle. Então essa parte você tem que ver o que mais combina com o seu estilo de jogo. Se você é um jogador com mais controle ou você gosta mais de potência, se você é um jogador mais agressivo. Para os jogadores atacantes agressivos, eu acho que é bom você usar sim esse tipo de raquete, porque você tem que ter potência, né? Então
a raquete vai ajudar muito, né? Aliás, esse conjunto aqui da raquete e a borracha é muito importante. É importante você ter a parte técnica, você saber a parte técnica, você ter bastante domínio da parte técnica, mas isso aqui vai te ajudar também. Vamos supor um piloto de Fórmula 1, ele é o melhor do mundo, mas aí ele vai andar com um carro inferior aos outros, ele não vai ganhar. Então ele tem que ter um equipamento bom também. No tênis de mesa é a mesma coisa, você tem que ter um equipamento bom, compatível com o seu nível, para que você não saia em desvantagem com o adversário. Porque quando você dá um drive com uma raquete boa, porque a potência da bola, o adversário é que vai sentir. Por exemplo, você dá bastante giro na bola, dá bastante efeito na bola, o adversário quando bloquear ele vai ter dificuldade. Sim. Ou uma bola rápida também, com uma raquete rápida, você devolvendo rápido e forte para o adversário, às vezes não dá tempo para ele chegar, se ele não tiver uma boa movimentação de perna. E isso a raquete e a borracha também vai te ajudar. Vamos supor que você não tem uma raquete rápida ou uma borracha que não seja muito rápida, você vai devolver e o adversário vai conseguir chegar. Então é importante sim você fazer um setup da raquete com a borracha, porque isso vai fazer diferença. A vestimenta não importa muito, o que importa aqui você tem que investir bastante nessas duas coisas aqui, na raquete e na borracha. Deixa eu fazer um pedido de amigo agora para você. Para que eu possa dar continuidade nos conteúdos que eu posto aqui, é muito importante que você compartilhe com seus amigos. Assim, quanto mais pessoas virem o canal, mais eu vou poder fazer conteúdo aqui para você, tá bom? Valeu!